Olá, turminha, boa tarde, tudo bem? Pro Carol passando, trazendo mais um jogo. Dessa vez o jogo está no nosso livro de matemática, tá bom? E é um jogo de dominó, onde a gente tem pecinhas que a gente vai poder usar tanto de um lado quanto do outro. Estão preparados? Hoje o jogo chama Dominó de Associação de Ideias. Ideias. Quando a gente pensa em alguma coisa, a gente sempre lembra de um símbolo que vai falar desta coisa que a gente pensou, certo? Por exemplo, quando eu penso em maçã, eu lembro de uma personagem das histórias que gostava de comer maçã, mas que ela tinha que tomar muito cuidado com que maçã ela comia, porque um dia uma bruxa muito má usou essa maçã para envenenar ela. Lembraram da mesma personagem que a Branca de Neve? Então, eu olhei para a maçã e lembrei da Branca de Neve. Então, a gente pode lembrar de imagens que vão fazer a gente pensar e lembrar de outras imagens, tá bom? Esse é um exemplo. Por exemplo, vocês já viram este símbolo aqui? Este símbolo se chama cifrão e ele representa a riqueza maior do nosso país, que é o dinheiro. Então, toda vez que eu vejo esse símbolo em algum lugar, no supermercado, na loja, na TV, significa que alguém vai falar o preço de alguma coisa, ou quanto vale aquela coisa. E aí a gente sempre lembra do dinheiro. Então, a gente fez. O que a gente fez? Lembrou de uma imagem, pensou numa imagem e lembrou de outra imagem, não é assim? Então, esses foram dois exemplos que a Pro Carol usou. No nosso jogo, nós vamos precisar das 12 cartelas de dominó que estão na página 205, tá bom? Então, ó, tem 6 e 6. Lembrando que tem as linhas pontilhadas para a gente recortar certinho. E para deixar esse jogo mais firme, para a gente poder jogar mais vezes, nós vamos usar uma folha. Pode ser do caderno, pode ser branca, pode ser colorida, a que tiver em casa, tá bom? Esse jogo pode ser jogado de 2 pessoas, de 3 pessoas ou de 4 pessoas. Então, distribui as cartas para todo mundo igual. Não pode ficar um mais que o outro. Depois disso, vocês decidem quem vai começar a jogar. O primeiro coloca a carta que quiser na mesa. Ele vai colocar uma peça na mesa. O próximo jogador tem que colocar na mesa só a carta que lembra o símbolo que está na mesa. Por exemplo, a primeira carta que o amigo jogou foi essa aqui, ó, que tem um cifrão, lembra do dinheiro e que tem 2 menininhos fazendo o quê? Eles estão jogando futebol. Então, a próxima carta eu só vou poder jogar se a imagem que eu tenho lembra o futebol ou se eu achar a pecinha de dominó que tem o dinheiro. Então, a gente tem que olhar todos as nossas fichinhas para ver se a gente encontra. Tudo bem? E aí vai ganhar quem terminar com as peças da mão primeiro. E daí vocês vão poder jogar várias vezes, tá bom? Na página 20 e na página 21, tem as regras do jogo, como jogar e algumas atividades para a gente treinar antes de começar a jogar. Porque às vezes é difícil, não é verdade? Vamos começar a fazer. O que a gente vai precisar agora para fazer nosso jogo? A cartela com as 12 pecinhas,
cola, uma folha e tesoura, certo? Então, aqui nas pecinhas tem a imagem que lembra um hospital. Alguém sabe qual é essa imagem? É aquela cruz vermelha. Toda vez que a gente tá chegando perto do hospital, na rua do hospital, existe uma placa que vai ter este símbolo aqui, ó, que vai lembrar o hospital. Vocês sabiam que as pessoas que dirigem os veículos precisam estar muito atentos às placas de sinalização que existem na rua para saber o que pode e o que não pode fazer? E sabe por que elas têm porque elas têm símbolos, não têm palavras algumas? Porque imagine se ela tivesse que olhar para a placa e ler. Ia demorar muito tempo, né? Talvez ela poderia até se distrair e bater o carro. Então, por isso que as imagens são tão importantes quanto as palavras. As imagens também vão ajudar a gente a lembrar das palavras, tá bom? Então, a gente vai recortando a peça direitinho na linha pontilhada. Não é para separar as imagens, tá? Pro recorte para vocês verem, ó. É só para recortar na linha pontilhada. Essa linha do meio não é para separar, tá? Porque essa pecinha aqui é de um jogo que chama dominó. Então, por exemplo, olha só. Quando eu olho essa imagem aqui, ó, que é um farol de pedestre das pessoas que estão andando pela rua e que quando está no vermelho eu não posso andar, eu tenho que parar porque quem está andando neste momento são os carros. Que imagem que me lembra isso aqui? Vamos ver se vocês sabem. Qual é a parte da rua que a gente tem que estar para poder olhar este farol? Então, a faixa de pedestre. Então, aqui, ó, eu poderia encaixar, se eu tivesse com essa peça e essa aqui na mesa, eu poderia encaixar as duas, porque elas, uma lembra a outra, tá vendo? O farol lembra as pessoas atravessando na faixa de pedestre. Tudo bem? E aí, então, vocês vão recortando aonde tem o sinal da tesourinha, tá? Os símbolos que vocês não souberem, vocês podem perguntar pro papai e pra mamãe, tá bom? Mas daqui a pouco a Pro vai falar de todos, tá bom? Quero muito capricho, que eu quero todo mundo com esses joguinhos que a gente tá fazendo guardados, tá? Para quando a gente voltar, a gente ter joguinho para levar para a escola, para quando terminar a atividade poder brincar com o amigo, tá bom? Mas se vocês não guardarem, vão ficar sem o jogo, não é verdade? Então vamos lá, ó. Pro agora tem todas as peças recortadas. Vai falar uma de cada vez, tá bom? Olha só, aqui a gente tem duas imagens. Tem a cruz, que lembra o hospital, e tem uma criança cadeirante. Então, quando a gente tiver com essa carta na mão, a gente só pode jogar se tiver com a da ambulância, tá bom? Então, a cruz lembra o hospital, então a gente põe junto, tá bom? Quando for esta aqui que a gente tinha visto, tá vendo essa cartinha?
significa que é pare, significa que a pessoa que está na faixa de pedestre, tá vendo aqui, ó, não pode passar, porque é a vez dos carros, certo? Por quê? Porque tem uma carta muito parecida com ela. Olha só, que é essa aqui, ó. Quando está no verdinho, significa que a pessoa que está na faixa pode atravessar. Combinado? Então tem que prestar atenção, porque tem algumas cartas que são bem parecidas, tá? Perto da nossa escola, quando vocês forem na nossa escola de novo, prestem atenção, porque tem uma placa que tem esta imagem aqui, ó, que é um adulto levando uma criança para onde? Para a escola. Então, significa que eu tenho que colocar esta imagem com esta imagem, certo? Porque elas são parecidas. Essa aqui que a gente tinha falado, ó, do cifrão, então, que lembra o dinheiro, tá vendo aqui, ó? Lembra o dinheiro, tá bom? A gente tem este símbolo aqui, ó, de um homem trabalhando, tá vendo, ó, que ele tá carregando alguma coisa? Porque provavelmente naquele lugar que tem esta, é uma placa, tá? Significa que tem pessoas trabalhando, então tem que tomar cuidado, tá bom? Que mais? Ó, outro símbolo. Tá vendo aqui, ó? Este menininho está nadando, então significa que naquele lugar tem uma piscina. E este símbolo aqui, eu quero ver se vocês sabem, hein? A gente já estudou sobre ele. Quando vocês verem essas 3 setas assim juntinhas, significa que perto do lugar onde vocês estão, tem um lugar certinho para jogar o lixo reciclável, certo? Para não ficar jogando em qualquer lugar. Então, daí, depois que a gente conversou com as pessoas da nossa casa sobre as cartinhas, e a gente já viu todas as peças do jogo, a gente tem que passar cola e colar, tá bom? Cola uma de cada vez, não precisa ter pressa. Procura colocar cola bem na pontinha, porque não é para ficar separado, tá bom? Pode colar uma pertinho da outra, ó. Por que que a gente sempre cola em 2 folhas, né, pro Carol? Pra gente poder jogar mais. Vocês estão gostando dos jogos? Pra eu ficar muito feliz, viu? Fica muito mais feliz ainda pra quem mandar foto. Pra eu querer saber se tá tudo bem. Tá com muita saudade, viu? Então, sempre que puder, manda uma fotinho, fazendo atividade, se divertindo. Que não é porque a gente tá muito tempo em casa que a gente não vai se divertir, né? Só não pode fazer bagunça, tá bom? Pra ninguém, pra todo mundo poder aproveitar. Sem bagunça, a gente consegue estudar. Lembra quando a prof fala? E quem não faz bagunça aprende mais. A gente faz bagunça, a gente fica sem aprender. Pensou, voltar pra escola sem aprender? Ai, 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 ai. Pronto, eu não vou colar todas, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então, a gente já colocou as primeiras. A gente vai e recorta bem em cima das cartas. O certo é esperar secar, tá? Então, vai lá. Vai demorar um pouquinho, mas depois vai ser divertido, tá bom? Então, ó, vai ficar assim, ó. Por quê? Porque na hora da gente embaralhar as peças pro amigo pegar, essa peça tem que estar virada para baixo, para ele não ficar vendo que carta que é, né? Que pecinha que é, já pensou? Se ele fica vendo, não tem graça, né?
Não tem graça, então a gente tem que virar as pecinhas para baixo, tá bom? Pronto. Minhas primeiras pecinhas estão prontas, ó. Tá vendo? Olha lá. Deixei tudo organizado, pouquinha cola, tá? E aí, a gente termina de fazer. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da dica. A gente se vê mais vezes, tá bom? Um beijo e até breve. Tchau!